Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Matheus, e a gente vai dar início ao nosso conteúdo do primeiro bimestre de matemática para o segundo ano. E aí, para começar, a gente vai estar falando, né, recordando conceitos que a gente viu lá no final do primeiro ano e também lá do nono ano, que são o quê? São conceitos relacionados a triângulo, retângulo e o teorema de Pitágoras. Por que a gente vai fazer essa revisão? Porque nos conteúdos seguintes a gente vai estar trabalhando relações trigonométricas e é importante que esses dois conceitos estejam bem fixados na nossa cabeça. Tá bem? Então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente tem dois objetivos bem definidos. O primeiro é reconhecer as características de um triângulo retângulo. Então, sempre que vocês verem um triângulo retângulo, vocês vão saber as características deles, né? Isso é um dos nossos objetivos. E o segundo objetivo é aplicar o teorema de Pitágoras na relação entre lados de um triângulo retângulo. Então, sempre que a gente for trabalhar triângulo retângulo, é você associar com o teorema de Pitágoras e saber calcular essas relações. Para dar início à nossa conversa, a pergunta é o seguinte, né? O que é um triângulo? Para início de conversa. Eu faço essa pergunta porque muitas vezes, quando a gente reconhece um triângulo visualmente, mas a gente não sabe suas características. Então, um triângulo é essa figura aqui azul que vocês estão vendo. E a primeira característica dela é que ela é uma figura plana. Foi o que a gente viu lá na nossa primeira aula e que a gente fez o caderno de atividade de fevereiro. Ela é uma figura plana. Por que ela é uma figura plana? Porque ela apresenta duas dimensões. Nesse caso aqui dessa figura em azul, a gente pode dizer que ela tem um comprimento e tem uma altura. Então ela tem duas dimensões, a gente consegue calcular a sua área, ela é uma figura plana. Além disso, o triângulo também é um polígono. Por que ele é um polígono? Primeiro, ele é uma figura plana. Segundo, ele é formado por semi-retas, então os seus lados são semi-retas. E essas semi-retas, elas se encontram, né? E nos vértices, elas não se cruzam, ou seja, elas não ultrapassam uma a outra. Elas se encontram nos vértices, formando uma figura fechada. Então aí a gente tem um polígono. O triângulo também possui três lados. Isso daí todo mundo sabe, mas é importante a gente salientar. É isso que o diferencia de, por exemplo, um quadrado, um retângulo, um losango. Ele possui três ladinhos aí. Como o próprio nome fala, né, o nome da figura é triângulo. Triângulo significa o quê? É uma figura que tem três ângulos. E aí o triângulo, além de ter três lados, ele também tem três ângulos internos. E a soma desses ângulos internos é igual a 180 graus. Nunca esqueçam disso, tá? Essa informação é muito importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Alguns alunos, quando eu falo sobre ângulos, não sabem me dizer o que é um ângulo. Então eu trouxe aqui para vocês de forma rápida, para a gente relembrar um pouco, né? Para relembrar o que são os ângulos. Os ângulos nada mais são que o espaço, né? A gente pode chamar assim, a abertura, o espaço, né? A abertura entre dois segmentos de retas que partem de um mesmo ponto. Parece confuso, mas não é. Observe essa imagem. Nessa imagem a gente tem dois segmentos de reta. A gente tem essa reta A e a gente tem esse segmento de reta B. São dois segmentos de retas. Eles partem do mesmo ponto, que é o ponto O aqui, ó. Tá vendo? A gente tem do O até o A um segmento de reta e a gente tem do O até o B outro segmento de reta. É como se fosse os ponteiros de um relógio. O ângulo é justamente o espaçamento entre esses dois segmentos de reta. Então, a gente pode ter diversos tipos de ângulo, que são essa abertura, tá? É como o ponteiro de um relógio que ele vai abrindo, né? Ele vai se movendo e formando ângulos. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com os principais ângulos que a gente trabalha. Essa tabela é bem interessante. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o primeiro ângulo que a gente tem aqui é o ângulo de 0 graus. E por que ele é um ângulo de 0 graus? Porque os dois segmentos de reta estão um sobre o outro. Não existe abertura entre eles. Como está um sobre o outro, a gente diz que ele é um ângulo de 0 graus. A partir do zero, a gente vai abrindo esse ângulo, tá? E aí, lembrando que a unidade de medida de ângulos são graus, tá? A gente vai medir em graus. Essa abertura a gente vai medir em graus. Então, a gente tem 0 graus. A gente vai abrindo esse ângulo, né? Vai abrindo essa abertura. E aí a gente vai começar a criar ângulos agudos.
Esses ângulos agudos são ângulos de valores entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, aqui no 2, a gente tem um exemplo de ângulo agudo. Chega no momento em que esses ângulos eles formam um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E aí esse ângulo é muito importante que vocês saibam identificar. O que é um ângulo reto? É um ângulo em que os ponteiros é como se ele estivesse formando 3 horas. Assim, ó, como se fosse... essas duas retas elas são perpendiculares. É como se ela estivesse formando uma cruz, sabe? E aí a gente tem um ângulo de 90 graus. Só esse ângulo reto. A partir do ângulo reto, a gente vai aumentando esse ângulo. Entre valores de 90 a 180 graus, a gente tem os ângulos obtusos. Chega no momento em que essas duas retas, que é aqui o nosso ponto 5, elas estão opostas. Uma está para cima e a outra está para baixo. E aí a gente diz que esse ângulo é o ângulo de 180 graus e é chamado de ângulo raso. Então, é o ângulo de 180 graus. A partir dos 180 graus, a gente vai aumentando esse ângulo, tá vendo aqui, ó? Ele veio aumentando, aumentando, aumentando. Chegou aqui, a gente tem um ângulo côncavo, porque ele é um ângulo que fica entre 180 e 360 graus. Por fim, a gente tem um ângulo de 360 graus, que é o ângulo inteiro, que é quando a reta deu uma volta inteira. Ela saiu aqui do zero, rodou, 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 até encontrar ela novamente, até encontrar o ponto inicial novamente. Então, a gente tem 360 graus. Se você comparar essa figura 7 com a 1, a gente percebe que esses segmentos de reta estão na mesma posição, um sobre o outro. Então, o ângulo de 360 graus é o ângulo de 0 graus. A diferença é que a gente começa do zero, dá uma volta e volta para o mesmo local. E a gente diz que completou 360 graus, tá bom? E aí, o que seria um triângulo retângulo, né, tão famoso que a gente estuda tanto? Um triângulo retângulo nada mais é que um triângulo que possui um ângulo reto. E aí a gente viu lá na tabelinha que o ângulo reto, onde está ele? Aqui, ó. O ângulo reto é quando ele forma 3 horas, como se fosse um ponteiro de 3 horas. Então, sempre que o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Nesse exemplo aqui embaixo, ó, o ângulo reto está aqui embaixo. Tá vendo? Ó? É essa reta junta com essa daqui, está formando um ângulo de 90 graus. Está formando 3 horas. Tá bom? E quais são as partes desse triângulo retângulo? E aí prestem bastante atenção para vocês nunca mais esquecerem. No triângulo retângulo, a gente tem dois lados que são chamados de catetos e tem um lado que é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o meu ângulo de 90 graus está aqui, você era lá para o outro lado e vai achar a hipotenusa, que é esse lado maior. Tá bom? Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, a gente tem esse lado com esse, formando o ângulo de 90 graus, que a gente chama de catetos, e a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E aí a gente vem para o nosso famoso Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema, o Teorema de Pitágoras, vocês já ouviram falar, é um teorema descrito por Pitágoras e seus seguidores, né? Para quem não lembra, Pitágoras era um grego que viveu em 570 a.C., né? Segundo alguns estudos. Alguns dizem que Pitágoras não existiu, que existiam eram seguidores de Pitágoras. São várias histórias que vocês podem procurar na internet mais sobre ele, né? Mas foi um teorema que ele descobriu, que ele, na verdade, escreveu, né? Ele colocou na linguagem matemática, mas que, na verdade, essas relações que o Pitágoras desenvolveu já existiam lá no Egito Antigo, lá na Babilônia. Várias pessoas do Egito Antigo já usavam o Teorema de Pitágoras, antes mesmo dele ter escrito esse teorema, né, mas de forma assim, mais prática, para calcular a altura de pirâmide, para calcular medidas de terreno, para fazer delimitações de terreno. Então, essa formulação já era bem conhecida. O que Pitágoras fez foi pegar essa formulação e escrever de forma matemática. E aí, o que é que o Teorema de Pitágoras diz, né? O Teorema de Pitágoras fala que, em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então, se vocês observarem aqui esse triângulo amarelo, a gente tem o ângulo reto bem aqui, o ângulo de 90 graus, formado pelos catetos A e B. Se você desenhar um quadrado, né, cujo lado é igual a A, e você desenhar um quadrado cujo lado é igual a B,
Quando você somar a área desses dois quadrados, vai dar igual à área do quadrado formado pela hipotenusa, que é o lado de medida h. Como que a gente representa isso matematicamente? A gente fala que h ao quadrado, ou seja, h vezes h, é igual a ao quadrado, a vezes a, mais b ao quadrado, b vezes b. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também ao quadrado. E aí vamos ver alguns exemplos de como isso funciona, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos então aqui resolver alguns exemplos, tá? Envolvendo o Teorema de Pitágoras. No exemplo 1 eu falo o seguinte: um triângulo retângulo possui catetos com valores de 9 centímetros e 12 centímetros. Qual o valor da hipotenusa desse triângulo? E aí é muito simples, né? A gente viu no Teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazendo assim. Utilizando o Teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado, né, que a gente vai chamar de h, é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado. Isso a gente viu lá no slide, né? Sendo que h é a hipotenusa, a e b são os dois catetos que a gente tem. Se a gente substituir pelos valores, no lugar do a eu vou colocar 9, 9, e no lugar do b eu vou colocar 12. Então eu tenho que h ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que são os catetos. 9 ao quadrado é igual a 81. 2 ao quadrado é 144. Por quê? Porque quando a gente tem uma potência, por exemplo, 9 ao quadrado, significa que é 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. E agora como que a gente faz para achar esse valor de h? Primeiro a gente vai somar 81 mais 144, que dá 225. Então, a gente tem que h ao quadrado é igual a 225. Como que a gente resolve isso daqui? Como que a gente descobre o valor de h? A gente sabe que o inverso da potência é a raiz. Então, se eu tenho que h ao quadrado é igual a 225, então o valor de h vai ser a raiz de 225. A raiz de 225. Como que a gente sabe quem é a raiz de 225? É aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 225. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? Vocês podem fazer isso numa calculadora, né, no celular, uma calculadora, ou algumas pessoas sabem de cabeça que o valor é 15. Porque 15 vezes 15 dá 225. Então, h ao quadrado 225, h raiz de 225, h é igual a 15. Como o valor dos catetos estava em centímetros, o valor da hipotenusa também vai estar em centímetros. Então, a hipotenusa desse triângulo são 15 centímetros, tá bom? Exemplo 2. Um rio possui largura de 6 metros. Aí está aqui o desenho. Ó. Aqui é um rio, né, essa partezinha azul. Aqui são as margens, né, de vermelho. E ele tem uma largura de 6 metros, conforme mostra a figura abaixo. Marcos atravessou o rio usando um barco, que saiu do ponto A. Então está aqui o ponto A, está aqui o Marcos. Ele saiu daqui, dessa margem, que é a margem esquerda do rio, e chegou no ponto B na margem direita do rio. Então ele saiu aqui do ponto A e chegou lá no ponto B. Perceba que ele não foi em linha reta, né? Devido à correnteza. Então ele foi e foi para lá no ponto B. Que é distante do ponto A em 8 metros. Então, por exemplo, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Essa distância são de 8 metros. Tá bom? Então, a gente tem a largura de 6, essa distância de 8. Ele quer saber qual a distância percorrida por Marcos, que é esse valor D. Se você olhar bem para essa figura, esses três lados aqui, ó, 8 metros, 6 metros e D, eles formam um triângulo retângulo, né? Cujo ângulo de 90 graus está localizado aqui nessa ponta. Então, a gente tem um triângulo retângulo. Como que a gente faz para descobrir o valor de D? A gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Então, ó, como podemos ver pelo enunciado e pela imagem, podemos formar um triângulo retângulo usando as margens do rio. Os catetos são 8 e 6 centímetros, como eu falei para vocês. Aqui é 8, aqui é 6 centímetros. E aí a gente vai ter que descobrir quem é a hipotenusa. A hipotenusa é a distância D. Dessa forma, usando o Teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. Usando o Teorema de Pitágoras, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer que nem a questão anterior. A gente tem que D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos fazer o mesmo procedimento. Quem é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que é 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Soma os dois valores. 64 mais 36 dá igual a 100. E aí a gente tem que d ao quadrado é igual a 100, mas eu quero saber o valor de d, e não de d ao quadrado, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz quadrada de 100, porque o inverso da potência é a raiz. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? A gente sabe que é o 10. Então, a raiz de 100 é igual a 10. Se os valores estavam em metros, 8 metros e 6 metros, o valor de d também vai estar em metros. Então, a gente tem que a distância percorrida por Marcos é de 10 metros. Vamos para o nosso último exemplo, que é o exemplo 3. Qual é o valor aproximado de x no triângulo retângulo da figura abaixo? Aí aqui vocês têm que perceber a diferença. Nas outras duas questões, eu estava pedindo o valor da hipotenusa, né, que é o lado maior. Nessa questão é diferente, ele deu o valor da hipotenusa e deu o valor de um dos catetos. O que a gente vai fazer é encontrar o valor do outro cateto, que é o valor x. E por que eu sei que esses dois são os catetos? Porque eles estão formando o ângulo de 90 graus aqui embaixo. O 17 é a hipotenusa porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá, resolver isso daqui. Como que a gente faz? A gente vai montar igual o que a gente fez no passado, né? Ó. Dessa vez temos o valor de um cateto que é 9 cm e da hipotenusa que são 17 cm. Falta achar o valor do outro cateto x. Vamos usar Pitágoras. O Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então aqui a gente vai substituir o valor da hipotenusa, que é 17, né? Ó, 17 substituiu. Vou dizer que o cateto A é esse de 9 cm, mas tanto faz a ordem, pode ser o x ou o 9, vou chamar o A de 9. E o b é o valor desconhecido, que eu não sei quem é, que é o x. Então, eu vou colocar o x ao quadrado aqui. Resolvendo as potências, o que é que eu tenho? 17 ao... Opa! Aqui eu fiz o seguinte, eu reorganizei para o x ficar isolado, né? O que foi que eu fiz? Aqui está um passo muito alto. Vou colocar aqui, inserir... equação. O que foi que eu fiz, né? Eu passei o x para o outro lado, então eu tinha menos x ao quadrado, né? O x não era positivo, eu passei para o outro lado. Aqui está igual. O x estava de um lado, passei para o outro. O 9 ao quadrado permaneceu no mesmo lado. E o 17 ao quadrado passou para o outro lado, então ele fica menos 17 ao quadrado. Ok? Então eu tenho isso daqui. Posso multiplicar os dois lados por menos 1 para poder deixar o x positivo. Vou multiplicar os dois lados pelo menos 1. Então, o que é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter x ao quadrado igual a 17 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Que foi o que o passo já estava mostrando aqui antes. Tá bom? Então é só para mostrar por que está dessa forma. Porque eu mudei os valores de posições e depois multipliquei tudo por menos 1. Então eu tenho x ao quadrado igual a 17 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Resolvendo as potências, 17 ao quadrado é 289, porque 17 vezes 17 é 289, e 9 vezes 9 é 81. Aqui, no caso, tem uma subtração, tá? Não é mais a adição que nem na questão anterior. 289 menos 81 dá 208. E aí eu tiro a raiz. A raiz de 208 quem é? Isso daqui precisa ser feito numa calculadora ou manualmente, tá? Mas vai dar um número aproximado, não vai dar um número exato. Vai dar 14,4 aproximadamente. Se você multiplicar 14,4 por 14,4, vai dar 207, alguma coisa. Então a gente pode considerar como 14,4 aproximadamente. Então é isso, pessoal, nossos exemplos. Vão ter questões lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, para vocês terminarem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.